Olá, tudo certinho com vocês por aí? Hoje resolvi trazer para vocês alguns conceitos de direito do trabalho colocados de outra forma. Vamos analisar situações ocorridas em um filme que geram repercussões trabalhistas para o nosso direito do trabalho. Vamos falar então sobre doença do trabalho e doença ocupacional, bem como o direito ao recebimento de danos morais frente a essa situação. Se eu fosse você, eu não saía daí não. Mas antes de começar o vídeo, já dá aquele like rápido aí, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clica aqui do lado, se inscreve, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já fez isso? Então vamos para a história. Para quem não sabe, eu sou uma grande amante de filmes antigos, filmes épicos, e dentre eles me deparei com o filme The Conqueror. Esse que traduzido para o Brasil teve o nome de Sangue de Bárbaros. É um filme épico americano de 1956, dirigido pelo ator e cineasta Dick Powell. Foi produzido por Howard Hughes e traz John Wayne no papel de conquistador mongol Gengis Khan. As gravações ocorreram em uma locação próxima a St. George, Utah, nos Estados Unidos. Aqui apenas uma observação. Apesar da excelência de seu elenco, o filme foi um fracasso de crítica e público, sendo considerado um dos piores da década de 1950 e um dos piores de todos os tempos. Portanto, eu não estou indicando que você assista esse filme, mas o contexto em que o filme acontece é que nos traz para o nosso direito do trabalho. Em um contexto geral, a produção dirigida por Dick Powell foi uma sucessão de catástrofes que resultou na morte de muitas pessoas. E é aí que começam os nossos estudos relacionados ao direito do trabalho e suas repercussões. Em 1953, Howard Hughes, aquele do filme O Aviador, dono da produtora RKO, decidiu que as cenas externas do filme seriam rodadas no Parque Estadual Snow Canyon, próximo a St. George, em Utah, a apenas 220 quilômetros dos ventos da área de testes de Nevada, onde desde 1951 eram realizadas explosões de bombas nucleares ao ar livre. Por 13 semanas de gravações, todo o elenco e a equipe dos bastidores aspiraram e engoliram a poeira radioativa que atingia Snow Canyon antes de se espalhar por Utah. Os cineastas sabiam dos testes próximos, porém decidiram acreditar no que na época o governo dizia sobre as detonações, certificando que as mesmas não causariam nenhum risco à saúde de qualquer pessoa ali. Eles conseguiam ver as detonações das bombas de onde eles estavam gravando. Olha a imagem. Depois de ver isso, você ficaria ali? Mas se você fosse empregado e estivesse trabalhando, contratado pelo estúdio, para desempenhar as suas funções ali, você não poderia sair correndo? Em tese, não. Dizem ainda que certa vez John Wayne chegou a levar para Snow Canyon um contador de radiação para medir os níveis que chegariam até a locação onde se gravava o filme. E eles faziam piadas com um aparelho que não parava de ranger e apitar, sem levar em consideração que isso indicava o risco de uma dolorosa morte no futuro. Sofrendo com as altas temperaturas e a quantidade de poeira que devastava o set de filmagem, a produção preferiu concluir as gravações em um estúdio fechado. Não contente com as mudanças, Hughes decidiu transportar 60 toneladas da areia contaminada das locações para Los Angeles, a fim de dar um ar mais realista às cenas, trazendo consigo, portanto, a radiação do local que ainda continuava em contato com os atores e com toda a equipe. Assim, as gravações acabaram. No entanto, apenas 7 anos foram necessários para que surgissem os primeiros efeitos de toda a exposição durante as gravações de Sangue de Bárbaro. Em janeiro de 1963, Dick Powell, o diretor, morreu em decorrência de tumores malignos alojados em seu pescoço e por todo o seu peito. O ator Pedro Almendares foi o próximo a sofrer as consequências, porém com um desfecho mais trágico, pois ao descobrir o câncer nos rins, depois de muito lutar contra fortes dores no quadris, sem saber o que era, o ator cometeu suicídio. A estrela do filme, John Wayne, foi diagnosticado com câncer de pulmão em 1963 e morreu em decorrência de tumores malignos que surgiram em seu estômago em 1979. Ao longo da década de 70, Agnes Moorehead, a mãe da feiticeira do seriado A Feiticeira da época, e Hayward também sucumbiram à mesma doença. Das 220 pessoas envolvidas na produção do filme, cerca de 90 desenvolveram tumores malignos e 46 morreram por conta deles. Vários familiares entraram com processos contra o governo de Las Vegas, alegando negligência sobre os períodos reais que a área de testes de Nevada apresentava. Contudo, nunca foi comprovado que a poeira radioativa foi o fator determinante para as mortes, mas também há boatos de indenizações que foram pagas às escondidas dos parentes das vítimas. Nesse contexto,
Trazendo essa situação para o direito do trabalho, será que esses trabalhadores teriam direito à indenização em razão da doença ocupacional ou doença do trabalho? A doença ocupacional ou profissional está definida no artigo 20, primeiro da Lei 8213 de 91, como a enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. As doenças profissionais são doenças que decorrem necessariamente do exercício de uma profissão. Por isso, necessitam de comprovação de nexo de causalidade com o trabalho. Portanto, há uma relação de sua tipicidade, presumindo-se por lei, que decorrem de determinado trabalho. A doença ocupacional ou profissional, portanto, é desencadeada pelo exercício do trabalhador em uma determinada função que esteja diretamente ligada à profissão. Para simplificar, alguns exemplos de doença ocupacional são, por exemplo, o escrevente que adquiriu tendinite, ou o soldador que desenvolveu catarata, o trabalhador que levanta peso e sofre com problemas na coluna, entre outros. Já a doença do trabalho é diferente. A doença do trabalho tem previsão legal no inciso 2º do artigo 20 da Lei 8213 de 91, que a define como enfermidade adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Diferentemente da doença profissional, a doença do trabalho não está atrelada à função desempenhada pelo trabalhador, mas ao local onde o operário está obrigado a trabalhar, como no set de filmagens, próximo ao local de testes das bombas nucleares. Como exemplo de doenças do trabalho, podemos citar o câncer, que acomete trabalhadores de minas e refinações de níquel, as pessoas que trabalham em contato com amianto ou em proximidade com algo radioativo. Exatamente o exemplo do filme. Todos ali vítimas de doença do trabalho, mortes que podiam ter sido evitadas, mas talvez por ignorância ou ganância, não foram. O câncer ocupacional é originado devido à exposição a agentes carcinogênicos, presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição. Representa de 2 a 4% dos casos de câncer. Os fatores de risco de câncer podem ser externos ou endógenos, que são hereditários, estando ambos interrelacionados e interagindo de várias formas para dar início a alterações celulares presentes na etiologia do câncer. A má qualidade do ar no ambiente de trabalho é um fator importante para o câncer ocupacional. Durante pelo menos 8 horas por dia, os trabalhadores estão expostos ao ar poluído, pondo seriamente em risco a sua saúde. Quando o trabalhador é fumante, o risco torna-se ainda maior, pois o fumo interage com a capacidade cancerígena de muitas das substâncias. Assim, não adianta nem falar que foi o cigarro, porque aquele povo fumava pra caramba. Nessa época o cigarro era chique. Mas não foi o culpado por toda essa desgraça. Quanto aos danos morais, o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, garante ao trabalhador a indenização por doença ocupacional, uma vez demonstrado o nexo causal entre as atividades profissional desenvolvida pelo trabalhador na empresa e a doença adquirida. Dessa forma, é indispensável que a moléstia tenha origem exclusiva nas atividades desempenhadas na empresa, para que se estabeleça uma relação de culpa ou mesmo dolo na conduta ilícita comissiva ou omissiva do empregador, o que justificará o pagamento da indenização por dano moral, como podemos verificar de forma clara no caso em concreto citado, que podemos enquadrar no mínimo na culpa, se considerarmos a ignorância para a época com relação aos danos que a radiação nuclear era capaz de causar. A indenização moral objetiva minimizar a dor sentida pela vítima, compensando-a pelo sofrimento ou sua família. Os nossos tribunais mantêm o entendimento de que essa indenização possui caráter disciplinar, buscando assim impedir que o ofensor continue a praticar os mesmos atos. Portanto, fica claro que a indenização por dano moral tem como objetivo coibir que as empresas exponham seus funcionários ao risco de sofrer lesões e acidentes graves no ambiente de trabalho. É isso. Nosso vídeo termina aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos. Além de que essa interação ajuda no crescimento do nosso canal, o que, por certo, reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.